Adelina Rosa Lourenço Barroso, nasci a 25 de 8 de 1941. Toda a vida trabalhei no campo, até me casar. Comecei a trabalhar muito nova, com 10 anos. A vida era muito dura, muita pobreza. E pronto, foi assim o nosso crescimento, foi a trabalhar. E depois mudarmos, fui para uma quinta chamada Murta. Aí aquilo era demais, era sofrer até dizer chega. Depois comecei a crescer, a ganhar idade e tal, a exportar um bocadinho mais e viemos embora aqui para Ulm. Aqui em Ulm já a vida era um bocadinho mais diferente, não se trabalhava tanta hora e foi um bocadinho melhor. Até que, pronto, foi sempre o meu trabalho até me casar. Casei com 24 anos, aí depois fiquei em casa, claro, o meu marido foi para a Alemanha e ao fim do ano eu fui ter com ele. Lá tive 7 anos e pronto, tive 2 filhos, uma filha e um filho, e regressámos à nossa terra porque, pronto, era aqui que era o nosso ninho. A minha infância foi no Brinheirinho, depois tinha 7 anos, vim para a Laranjeira do Coitinho, que é ali perto do cemitério. Portanto, são tudo terras aqui da região? É tudo aqui da freguesia, aqui de Ulm. Depois daqui fui então para a Murta. O meu pai era boieiro e para aí é que fomos. Comecei a trabalhar então com 10 anos e... Fez até à 4ª classe? Não fiz. Não tenho... Pronto, não havia escola. Também na Murta não havia, era para Valcavalos ou para a Chamusca. Muito longe, não se fez escola. E depois, já era adulta, eu tinha muita pena de não saber ler e aí, pronto, falei com uma professora, andei lá um mês com a professora e aprendi a ler e a escrever, a fazer contas e pronto. Perfeito. Então começou a trabalhar desde que idade, Dona Adelina? 10 anos. E começou a trabalhar aonde? No rancho da Murta. No rancho da Murta? E fazia o quê? Olha, fazia-se tudo um pouco. Roçava-se mato, arrancava-se mato com enxadão, que era quase maior do que eu, porque eu era muito pequena, e fazia-se tudo um pouco. E como é que eram as condições de trabalho aí era o pior que podia haver. Não havia praticamente uma coisa para a gente se tapar quando chovia, trabalhámos o dia inteiro a chover, entrava à cabeça, saía aos pés, com uma sacazita para as costas, porque não havia outra coisa. E trabalhou no rancho até que idade, mais ou menos? Eu trabalhei até aos 24 anos que me casei. Então, dos 10 anos aos 24 anos, o seu trabalho foi sempre... Foi sempre, mas depois aqui já era diferente. Era no arroz e também no milho, no tomate, no melão, apanhava-se tudo um pouco. Qual é que era o seu trabalho assim no rancho? Então roçava-se o mato. Pois. E depois fazia-se assim punha-se o mato em cima de um do outro, depois punhamos os pés em cima, batia-se com a forquilha para ficar assim uns montinhos. E os montinhos serviam para quê depois? Serviam para a cama do gado. Depois iam buscar aquilo nos carros dos bois e fazia-se a cama das ovelhas, das cabras, daquilo que havia no casal. E quem é que a empregou nessa altura? Havia alguém que a tivesse empregado? O seu patrão? O meu patrão era o Moral Neto. E era ele que vos empregava e que vos metia a trabalhar Pronto, ele era o patrão, mas depois tinha o feitor. O feitor é que mandava, não é? O feitor era o que? Era uma espécie de capataz? Sim. Pois era isso assim. E lembra-se dele, do seu patrão? Qualquer deles. Então, e que memórias é que guarda desse seu primeiro patrão? Não, quer dizer, o patrão, poxa, eu era raro vê-lo. Agora do capataz não tenho assim muito boas memórias, que ele também era assim um bocadinho de gancho. Como é que passavam um dia de trabalho, por exemplo? Cantavam, brincavam? Cantar também se cantava pouco porque não havia ordem de cantar. Então não deixavam os trabalhadores cantar? Não, era trabalhar para a frente. E quando era no verão era 12, 13, 14 horas. De sol a sol? Sol a sol quase. Isso era. Não deixava. Depois então aos 18 anos, comecei aos 10, aos 18 anos foi quando vim aqui para Ulm. Para Ulm. E começa a trabalhar Aqui já era melhor. Era na terra de arroz, nas vinhas, não é?
e aqui já se podia cantar, já se podia assim um bocadinho mais de brincadeira. Agora na Murta não. Então, a partir de que idade é que começa a trabalhar nos campos de arroz, mais ou menos? Aos 18. Aos 18 anos, ok. Foi mais cedo, mas era só ao sábado, ao domingo, porque a gente trabalhámos, era de segunda ou ao sábado. Trabalhava-se os dias todos. E só descansava ao domingo? Só descansámos ao domingo, mas depois aqui do Ulme iam lá falar ao pessoal, quem quisesse vir aqui para os ceareiros, não é? Que havia muitos ceareiros, pagavam mais alguma coisinha e a gente vínhamos trabalhar. Ferrámos às 6 da manhã e despegámos, parece que era às 2, com o diazinho ganho, e levámos, nessa altura, era 20 escudos, que a gente ganhava ao dia? Ao dia. Cai o Ulme, porque no Amaral Neto, eu quando comecei a trabalhar ganhava 5 escudos. E não se passou dos 12. E quando começou a trabalhar nos campos de arroz, deixou de trabalhar no rancho? Ou continuou a trabalhar? Não, porque depois viemos embora. A Murta é longe daqui. Mas mudou mesmo de casa? Mudarmos para cá. E mudou com quem? Com os seus pais? Com meus pais. Com a sua família ainda? Sim, com a minha família. Então, e o que é que fazia nos campos de arroz? O que é que era o seu trabalho nos campos de arroz? Fazíamos com a enxada, ajeitámos os cômoros, passámos a terra toda a tapar algum buraco e depois plantámos o arroz. Arrancámos o arroz num lado e plantámos naquele sítio. Depois o arroz crescia, não é? Aquilo pegava. Isto era mais ou menos ali em abril, maio, talvez, maio. Quando era ali em julho, mondámos o arroz, arrancava-se a erva. E era assim que levámos. Então a dona Adelina fazia tudo um pouco nos campos do arroz? Tudo. Tanto ceifava, como plantava, como semeava? E comia paieira. Também, aquilo era tudo bolhado praticamente a quase à mão, eram umas máquinas também, assim meia coisa, mas pronto. Depois começou a vir essas máquinas ceifeiras, não é? Ceifavam o arroz, agora até ali. Mas quando começou a trabalhar, essas máquinas ainda não havia. Era tudo manual, tudo à mão. Era tudo à mão. A vida começou a melhorar um bocadinho porque as condições de trabalho já eram outras e o pagamento... Eram outras e, quer dizer, também se ganhava mais um bocadinho, já a coisa começou a ser um bocadinho diferente. E ainda trabalhava de sol a solo ou aí já não? Não, aí já não. Qual é que era mais ou menos o horário de trabalho ao dia? O horário, depois começámos a fazer as 8 horas por dia. Era 8 horas só que a gente fazíamos por dia. Era consoante também, o horário também mudava. Claro. Pronto, mas imaginando que era às 8, se eram 8 horas, saía mais ou menos às 4 da tarde, por volta disso. Pois, não, saímos às 5 porque tínhamos a hora do almoço. É a hora do almoço. Então ainda tinha uma hora de almoço para... Tínhamos uma hora de almoço. Para almoçar. Então, e como é que era o ambiente entre os trabalhadores aí nos campos do Era já diferente, pronto, a coisa era diferente. Pois, também não eram coisas, mas era bem melhor do que na Murta. Na Murta, aquilo ali era que... Espera aí. Trabalhava descalça, trabalhava com botas ou... Descalças, porque não havia dinheiro para comprar calçado, se calhar nem havia nessa altura. Então trabalhou sempre descalça? Descalça, o meu pai lá fazia umas tairocasitas com um bocado de madeira, lá talhava aquilo, punha-lhe uma correiazita por cima, enfiámos o pé, quando era de nada aquilo, dámos com o tamanco ao lado, partia-se a correia e andámos descalços. O vestuário era uma saia, um avental, preso aqui com uma fita, com um nastro, uma coisa qualquer, e uns canos. Eram meias cortadas e depois enfiámos os canos nas pernas. Chapéu usavam ou não? Nessa altura eu nem sei. Acho que não. Depois aqui em Wilme já se usava. Já. Agora na Murta eu acho que não havia chapéu. Portanto, as condições de trabalho continuavam a ser duras, mas bastante melhor do que aquilo que a dona Adelina experienciou. Bastante melhor. Trabalhava-se menos horas. E era diferente. Olha, a alegria era muita. A gente, uma coisa qualquer, a gente fazia uma alegria, Pronto, havia muita alegria, muita saúde, muita vontade de saltar, muita vontade de tudo. Então o ambiente entre os trabalhadores era muito solidário, era alegre? Era. E o que é que faziam mais? O que é que cantavam? Olha, muita coisa. Cantavam à desgarrada, não é? Mais ou menos, e canções da altura também, pronto. Era assim. Mas faziam isso durante a jornada de trabalho, não só a hora do almoço, mas durante a jornada de trabalho? Pois, era na hora do trabalho.
a trabalhar e a cantar. Para o trabalho custar menos, digamos Pois, assim. pronto, era assim. E nessa altura, quem é que era o seu patrão? Na altura do... Nessa altura, aqui era o Zé Maria Padeiro. Já morreu há muito ano, esse homem. E que memórias é que tem dele? Era boa pessoa. Era muito boa pessoa. A capataza também era uma senhora, também era muito boa pessoa. E também tinha um capataz que era dos homens, e tinha outro que também era assim mais uma espécie de feitor, também muitas vezes andava com o rancho das mulheres, era muito boa pessoa. Então, mas diga-me uma coisa, porquê é que existia um capataz homem e um capataz mulher? Qual é que era a diferença? O capataz homem era dos homens. E também havia capataz homem das mulheres. Mas aqui em Ulmo, por acaso, tivemos uma capataz da mulher. Como é que era o nome deles, se ainda se Olha, recorda? um era Álvaro Begalhão, esse era muito boa pessoa. E o outro era Custódio, esse também era dos homens. Custódio, eu acho que era Begalhão também, que eles eram irmãos. Era o Custódio Begalhão e era o Augusto Begalhão. Agora o Augusto Begalhão era muito boa pessoa. Mas porquê é que dizia isso que era boa pessoa? O que é que... Era muito boa pessoa porque o meu marido foi para Timor. Para Timor imigrado ou foi para a Guerra Colonial? Foi, quer dizer, que lá não havia guerra nessa altura. 62 ou 63, 62. Pronto, mas foi destacado para Foi a tropa. destacado, pois. E depois, às vezes, é claro, aquilo nem sempre havia correio. E o filho dele foi para a guerra para Angola. E ele aí, coitado, ele sofria muito. Às vezes a gente andámos a trabalhar numa quinta ali embaixo, um bocado longe. Tínhamos uma hora de almoço. E eu não tinha carta, andava sempre aborrecida, né? E depois ele dizia-me assim, ó, Adelina, queres ir a Ulmo? Lá aos Correios, ver se tens lá a carta. Agora é muito pequenina, disse eu, agora é muito pequenina. Depois demoro, nem tenho tempo de comer, nem tenho tempo de ir buscar a carta, se lá houver. Vai lá. E ele deixava-me vir. Eu vinha a correr sempre, para chegar a horas. Mas era muito boa pessoa. E ainda se lembra? Ainda me lembro muito bem dela. E como é que era o nome da capataza? Era Isabel. E que memórias é que tem dela? Era muito boa pessoa. Muito boa. Então havia essa, digamos, preocupação dos capatazes em darem-se bem com os trabalhadores. Claro, eu acho que sim, pois. Corria sempre tudo bem. E a dona Adelina teve contrato de trabalho ou trabalhava sempre à Não, jornada? era assim. Era sempre à jornada, então? Era sempre, era. Como é que viam o país nessa altura, por volta da década de 50, 60? Olha, a gente não via nada. A gente não via nada. Mas tinham noção de que não se podiam expressar livremente? A gente não percebia nada, só me comecei a perceber, mas isso ainda morava na Murta. Foi quando houve umas eleições, que eu já nasci, eu até sabia, mas agora de momento não me lembro. Não sei quem é que estava no poder e depois pronto, as pessoas que moravam na Quinta foram obrigados a votar naquele que era para entrar. Ou que era para entrar ou que era para não sair. Isso já não sei. Foi aí que a gente começámos a perceber de qualquer coisa. Eram os chamados caciques que Pois. iam buscar as pessoas para irem votar naquilo que eles era. Então, a partir daí, a dona Adelina começa-se a perceber Aí de que... começámos já a perceber até porque é que é a razão. Se é para sair um, se é para entrar outro, então porque é que eles estão a querer obrigar o pessoal a votar neste e não no outro. Mas, pronto, era assim, era um grande atrasamento também. Então a dona Adelina tinha mais ou menos essa noção de que não vivia num país livre. Pois, aí já começava a perceber, não é? E havia alguma organização por parte dos trabalhadores nesse sentido, de Não mudar havia as nada. coisas? Ou... Nada. A dona Adelina disse no princípio que o seu marido emigrou primeiro para a Alemanha. Foi. Porquê? Qual foi a necessidade dele emigrar? Porque se ganhava muito pouco cá. Foi à procura de uma vida melhor. E o que é que ele fazia cá e depois o que é que foi fazer Ele lá? cá era motorista. E depois... Mas trabalhava também para o cultivo do arroz? Ou seja, transportava o arroz ou era outra coisa? Não, aí não, nessa altura não. Porque ele depois, ele tirou a carta, ele também fazia assim uns bocaditos de searas e mais o pai. O chamado pescate. Foi. Faziam uns pescados, sim. E depois também trabalhava para esse Zé Maria, para esse meu patrão. Ele também trabalhava para esse patrão. Também. Andava também com uma carroça a fazer... a cartar coisas de um lado para o outro. Mas então, a principal ocupação dele sempre foi motorista, então? Foi. Depois, quando veio da tropa, quando veio de Timor,
Ele teve em Timor mais ou menos quanto tempo? Ele teve 2 anos, mais ou menos. Em setembro de 65? 65. Então, ele foi para a Alemanha primeiro que a Dona Adelina. Foi. A Dona Adelina depois foi... Depois fiquei cá, esse ano. Ainda continuou a trabalhar nos campos do arroz, nessa Eu? altura? Sim, sim. Nessa altura, depois eu fiquei em casa, tinha a filha pequena. Ah, pois, a Dona Adelina disse que deixava... Quando é que deixou de trabalhar, mais ou menos? Eu deixei de trabalhar, a minha filha tinha 1 ano, por aí. Portanto, mais ou menos por volta dessa altura, década de 60. 66, 66. Última metade da década de 60. Fiquei, pronto, ele foi para a Alemanha e eu fiquei cá. Ainda ficou cá 1 ano. Ainda cá fiquei 1 ano, fui para casa dos meus pais e estive lá e pronto. E quando foi em abril de 68, eu fui ter com ele à Alemanha. E ficaram lá durante quanto tempo? Eu estive na Alemanha 7 anos e ele teve 9. Então a Dona Adelina voltou para Portugal em 1975. Foi em janeiro de 75. Foi em janeiro de 75, quando eu vim para cá. Então, quando se deu o 25 de Abril aqui no país, a Dona Adelina estava na Alemanha. Não estava, não. Mas mas soube do que é que se passava? Sabia, pois, também as notícias nessa altura já era qualquer coisa, não é? Mas não é como agora, não é nada que se pareça, credo. Mas tínhamos cá... Tinha noção de que pelo menos tinha acontecido alguma coisa que mudou alguma coisa aqui. E a minha mãe também escrevia e também me dizia, não é? Mandava dizer o que se passava. E quando eu vim, ainda vim apanhar também isto aqui, assim um bocado de problema. Na Alemanha, em que é que trabalhava? Eu trabalhava numa clínica. E fazia que tipo de trabalho nessa clínica? Eu trabalhava numa cantina. Era o meu trabalho, era na cantina. E o seu marido continuou a ser motorista? Não, o meu marido lá trabalhava numa fábrica de fazer filtro do tabaco. E nylon. O que é que se lembra da Alemanha, nessa altura? Olha, tudo o que era bom. Até porque a Alemanha era um país livre nessa altura, do ponto de vista da liberdade de expressão, e nós ainda... Era muito bom, pronto, os médicos, tínhamos tudo ali à mão, era do melhor. Pois, completamente diferente do que tinha cá. Mas depois a minha filha veio para cá e eu não havia sol que me aquecesse lá, na Alemanha. A ter cá a cachopa e eu estar lá na Alemanha. Então a sua filha nunca chegou a ir para a Alemanha? A minha filha chegou a ir e esteve lá. Até foi umas poucas vezes. Eu levava, quando era ao fim de 3, 4 meses, vinha trazê-la. Então ela ia e voltava da Alemanha? E voltava. E eu depois, então, eu já nasci 5 anos, levei-a e fiquei lá com ela até aos 8 anos. Depois, é claro, não havia escola. Ela já tinha 8 anos, tinha que entrar na escola. Claro. Pensámos em vir para cá. Em vir cá trazê-la aos meus pais. E veio a Dona Adelina primeiro e depois o seu marido? Não, viemos os dois no mesmo dia, mas viemos cá trazê-la. Ah. Deixarmos-a cá e voltámos para lá. Portanto, em janeiro de 1975 regressam os dois a Portugal? Regressamos os dois. Ok. E porquê que... Aí já trouxe um filho que nasceu lá. Então tem 2 filhos, é isso? Tem 2 filhos. Então, e quando volta da Alemanha, que país é que encontra? Lembra-se? Um bocadinho melhor que o que estava quando eu me fui embora, não é? Mas não era aquela coisa, mas já se ganhava mais qualquer coisita. A jornada de trabalho já era de 8 horas, não é? Pois, era diferente. E quando eu fui para a Alemanha, eu já não sei quanto é que o meu marido ganhava, isso aí já não me lembro. Mas sei que quando a gente viemos para cá, ele foi trabalhar para uma firma para o entroncamento, para o Silvério Melro, e aí ganhava, que ainda hoje lá tenho os recibos, 7,500 por mês. 7 contos, e já era muito bom nessa altura. Para a altura era muito bom. Era muito bom. Das primeiras eleições para a Assembleia Constituinte, de 1975, lembra-se de ir votar ou... Epá, eu não... Eu votar fui, porque eu fui sempre. Fez sempre questão de votar? Eu fui sempre votar. Podia não valer de nada, mas fui sempre votar. Mas não tenho assim grande ideia, aí nesse coisa não tenho grande ideia. Então, e do ponto de vista das terras? As terras permaneceram sempre com os seus proprietários ou mudaram de mãos e... Ainda tiveram muitos anos nas mãos desses que as apanharam,
Foi aqui o junco, foi as balsas. Aqui mais perto parece que foi só isso. Era do Amaral Neto, foi apanhado. Mas por outros proprietários ou pelos trabalhadores? Pelos trabalhadores. E a produtividade dessas terras cresceu, diminuiu? Eu acho que não fizeram nada. O que eles fizeram, sabe o que é que foi? Foi ir buscar uma coisa que não era deles. Aí depois o meu marido fez lá um pavilhão grande e criámos porcos. Mas sempre aqui em Ulm, então? Sempre em Ulm. A gente vive fora do Ulm, é claro, para o lado da fábrica de papel velha. E aí fizemos um pavilhão Zeca e criámos lá com os porcos e vendíamos e tal. Falou na fábrica de papel, mas trabalhou na fábrica de papel? Eu não trabalhei, não? mas havia muita gente, centenas de pessoas lá empregadas. Então, se eram centenas, não eram só aqui da região, mas também de outras regiões? Também vinham da Chamusca, vinham de vários lados, mas aqui para o Ulm foi do melhor. E a fábrica fecha mais ou menos quando? Lembra-se? A data não sei, mas talvez 90. Então talvez 90, pois. Talvez 90. Mas então, na sua perspectiva, foi bastante importante porque dinamizou aqui foi o muito pessoal e a economia da região. Mas o arroz continua sempre a ser... Sempre feito. Desde sempre foi feito. Foi. Então, e a seguir ao 25 de Abril, o arroz continuou a ser predominante aqui na região? Sempre. Os campos, então, de cultivo de arroz nunca foram sempre mantidos? Foram sempre. Agora é que já não olho. Agora há aí muitos terrenos que já não são feitos. Mas estão ao abandono ou cultivam outra coisa? Estão ao abandono, não fazem nada. E que outro tipo de cultura é que se praticava aqui, do ponto de vista da agricultura? Plantava-se mais algum tipo de... Era tomate, milho, também se semeava milho. Essas coisas. Mas o arroz foi sempre o mais predominante? O arroz foi. Ou seja, os campos de arroz foram deixados ao abandono, não é? Pelo que É mato, tem. Pois. E a Matos, ribeira? silvas. Manteve-se sempre igual? O nível da água foi subindo, foi descendo? Pois, isso é muito coisa porque a água vem lá de cima do semideiro e sai nas enchentes aí por as coisas fora, que é uma loucura. A água tem-se mantido mais ou menos, sempre. Então manteve-se sempre Sempre, mais ou menos, sim. no mesmo. E dessa altura para hoje, quais é que são as principais diferenças, assim, desse ponto de vista? Sei lá, as diferenças que há nas terras que não são feitas, não é? Não são feitas, não gastam a água. Sobre a questão do despovoamento, acha que é um problema aqui da terra ou não afetou muito a região? Também. Não foi há muitos anos, isto sei lá, 15 anos talvez já. Ou seja, havia mais pessoas na década de 60 do que há hoje aqui na região. Pois havia. E as pessoas foram... Havia porque há aí muito casal, estava tudo pavoado com tanta gente. Aqueles grandes ranchos, tudo a trabalhar. E agora está tudo às moscas. Também emigraram, também houve assim muitas pessoas que emigraram. Diretamente daqui, que emigravam diretamente daqui? Sim, daqui também foram muitas. E foram... Uns já vieram, outros ficaram os filhos, outros... sim. Nós emigrou alguém, assim. Então, não só saíram daqui para dentro do país, como também foram para o estrangeiro? Também foram para o estrangeiro. Como é que olha para a terra? Olha, eu nem sei. Eu olho para a terra com mais... Pronto, está diferente. O povo parece que também está mais diferente, não é? Mas é o que se vê hoje. E o arroz, só para terminar, portanto, até hoje continua a ser cultivado? Continua. Ok. É como digo, daqui para baixo é tudo feito. Daquilo meu para cima está tudo por fazer. Ok. Até o semideiro. Depois no semideiro acho que ainda fazem. Mas é aí uns 13 quilómetros daqui para o semideiro. E essas terras já não produzem, é isso? Há muita terra que já não produz. Portanto, se calhar a principal diferença será o abandono das terras que foram deixadas. Pois.